Esse podcast é apresentado pela Fita, o selo de podcasts de Quebrada. Através o podcast. As atividades musicais permitem à criança um melhor conhecimento corporal, oferecem ainda diversas oportunidades para aperfeiçoar a habilidade motora, aprendendo a controlar os músculos e a mover-se com agilidade. Tendo o ritmo um papel importante na formação do sistema nervoso, qualquer movimento que segue um ritmo mostra um conjunto complexo de ações que o corpo faz, a ordem emitida pelo cérebro para que o movimento aconteça consoante ao ritmo e a coordenação que é feita mostra a complexidade e a habilidade do nosso corpo. Além de estímulos potentes, nos primeiros anos de vida, a música associada a movimentos como danças, expressões corporais, exercícios físicos e outras atividades ligadas ou direcionadas ao corpo é um grande potencializador na realização dessas ações, ampliando percepções psicoemocionais, interação e conexões sociais, além de processos terapêuticos em diversos níveis. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana em mais um episódio do nosso podcast Através, aqui sempre com meu parceiro Gildásio. Agora a gente não pode mais falar o sempre, né, Gil? Porque pode acontecer de talvez não nos encontrarmos, mas é um prazer mais uma vez estar aqui. Aquele famoso bordão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sabemos que horário você está nos escutando agora, mas mais uma vez é um prazer ter você aqui conosco e aqui junto com meu parceiro Dani, e nós também hoje temos duas convidadas, nós já vamos passar a falar para elas, mas mais uma vez espero que vocês gostem e apreciem este podcast de hoje. É isso aí. Mesmo que ocorram certos desencontros aqui entre eu e o Gil, de repente vocês que estão nos ouvindo encontrem apenas o Daniel e as pessoas convidadas para o programa, ou apenas o Gil e as pessoas convidadas para o programa, a gente está sempre junto de alguma forma, né, Gil? Sempre se apoiando, se ajudando aqui na organização do Através. E como ele comentou, né, hoje a gente vai falar sobre música e movimento e estamos com duas pessoas incríveis aqui para trocar essa ideia com a gente, né? Uma delas é a Eliane Andrade. Por favor, Eliane, se apresenta aqui pra gente. Quem é você? Olá, sou Eliane Andrade, sou psicomotricista. Minha formação inicial é licenciatura em artes, pós-graduada em arte terapia e psicomotricidade e psicomotricidade no autismo. E hoje eu atuo com o público autista, né? Trabalho em uma clínica multidisciplinar com vários recursos para esse público, no qual atuo como psicomotricista. Maravilha, muito prazer, muito bem-vinda e muito obrigado pelo aceite, por estar aqui com a gente, trocando essa ideia, né, sobre música e movimento. Eu que agradeço. Temos também a presença da Miriam Steinberg. Por favor, Miriam, conta pra gente também quem é você. Obrigada pelo convite. Eu sou a Miriam Steinberg, musicoterapeuta, com especialização em arte sonora e mestrado em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Eu fiz um mestrado com processos e procedimentos artísticos e a minha pesquisa foi em escutas na rua e eu desenvolvi uma pesquisa escutando um catador e morador em situação de rua. Ele tinha uma carroça sonora e toda a pesquisa foi feita a partir desse objeto de pesquisa, né, que foi a escuta desse catador. E a minha pesquisa segue muito focada na relação do corpo, na relação da arte na sociedade, como que a música
permite uma integração, uma maior relação entre as pessoas. Então, eu utilizo muitas ferramentas na musicoterapia, no campo das artes e no campo da clínica expandida, né? Eu diria que é uma clínica expandida para além do consultório, mas ela também está nas relações entre pessoas, na rua, na relação de gênero, né? Na relação com os povos originários. Então, eu estou numa relação muito com a sociedade, né? A escuta dos grupos, dos coletivos. Tem várias pesquisas envolvidas com isso, uma pesquisa com esquizoanálise, cartografias do desejo criativo, que é um trabalho clínico, e um projeto agora que eu venho desenvolvendo, que chama Mamilos da Terra, que traz o protagonismo do feminino na sociedade, né? Um trabalho que envolve uma política de empoderamento, não porque eu não gosto dessa palavra, mas de um protagonismo do feminino, uma relação com a natureza, do corpo na natureza, do corpo da mulher, dessas relações todas que envolvem o corpo da mulher, principalmente. Maravilha, muito legal conhecer, né, todos esses seus trabalhos aí, suas pesquisas. Muito obrigado pelo aceite, né, por estar aqui com a gente nesse episódio, nessa conversa que a gente vai realizar aqui. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria de pedir, né, convidar vocês a comentar um pouquinho sobre essa relação entre música e movimento no contexto de desenvolvimento, no contexto de expressão, enfim, na prática de vocês. Como é que vocês utilizam, né, estimulam essa relação entre música e movimento na prática profissional, na prática terapêutica de vocês? Então, assim, o que eu entendo que a questão do corpo da criança em desenvolvimento e na descoberta do seu ritmo, e tudo que envolve o ritmo, né? Tanto o andamento, a velocidade, a intensidade, é uma constante observação, né? Nós, enquanto musicoterapeutas, a gente acaba criando uma escuta do movimento, e que é muito peculiar assim a linguagem musical, né? Porque se você pensa que na música a gente tem um ritmo rápido, um ritmo lento, um ritmo intenso, um ritmo leve, e perceber que a criança pode fazer todas essas possibilidades rítmicas nas suas brincadeiras, na sua forma de se relacionar com os objetos, com o outro. Como que a gente pode ter uma leitura rítmica desse corpo? Então, eu diria que isso faz parte de processos, inclusive, de avaliação, né, do musicoterapeuta em relação a como que essa criança se movimenta, como que essa criança explora o espaço, como que essa criança se sente livre para fazer gestos, né, para se movimentar, para buscar, ou ela é retraída, ou ela está mais recolhida. E, a partir dessa leitura não verbal, várias condutas musicoterapêuticas são feitas a partir dessa avaliação não verbal dos ritmos de uma criança, e inclusive como ela anda, sabe? Tem modos assim, tem momentos que na clínica a gente pode observar, principalmente quando você tem um espaço de madeira, por exemplo, que a criança chega correndo, ela chega devagarinho, ela pisa forte, ela pisa com, né, ou com uma leveza, né? Como que ela se movimenta no espaço, né? O corpo é um todo, o corpo ele está pulsando a relação com o espaço o tempo inteiro. Então, observar
essa movimentação, essa presença do corpo e do movimento de uma criança, eu diria que uma primeira avaliação em musicoterapia para a gente poder criar um vínculo, poder criar um tratamento, poder ampliar e conduzir aquilo que precisa ser conduzido, né? Se ela é muito rápida, será que podemos desacelerar e trazer também uma variação rítmica, né? Para ter mais um equilíbrio de todas as possibilidades rítmicas, né? Isso sem contar o manejo com os instrumentos musicais, né? Só em termos assim de uma leitura corporal rítmica. Eu diria que isso é uma primeira, que esse modo de observar é uma primeira leitura, e que muitas vezes a mãe, os pais, a família não estão atentas, né, a esse modo da criança se movimentar. E no cotidiano de uma família, é importante a gente também oferecer algumas orientações em relação a como essa criança se movimenta. Será que ela fica muito tempo na televisão? Será que ela fica muito tempo com o uso de aparelhos, celular, tablets, né? Então, como que ela permite essa expansão do movimento? Então, eu diria que uma boa orientação de um profissional para essas famílias com os seus filhos, para os pais, é que esses pais possam olhar e escutar essa criança corporalmente, né? Isso, num primeiro momento mais básico, né? Sem falar em estímulos de tipos de ritmos, de dança, de música, de estilos, né? Um primeiro momento anterior a qualquer estímulo musical estruturado. Eu percebo um pouco assim, sabe? Essa refinar o olhar e a escuta do corpo. Essa questão da leitura do corpo com o movimento, né? Ela engloba muitas coisas, né? Porque se um corpo desenvolvido é um corpo que se conhece, né? Isso dentro da psicomotricidade nós trabalhamos como consciência corporal, noção temporal, né? Reconhecimento do meu corpo, do seu corpo, onde estamos e como estamos. Então, quando você se apropria de tudo isso, você tem um bom desenvolvimento corpóreo, desenvolvimento rítmico, né? Isso desde a criança ao idoso. Trazendo para o âmbito da música, a música, aos meus olhos, como psicomotricista, numa criança, ela tem um intuito de formação, né? Formação de um ser que está aberto a um livro em branco a ser escrito, né? E já no idoso, uma das minhas experiências, né, também como arte-terapeuta, ela traz a afetividade, a lembrança, a memória, né? Momentos bons, momentos não tão legais, né? E isso, para o desenvolvimento e para a manutenção do humano, ela é muito importante, né? Também traz a questão dos ritmos, né? Das batidas, do momento exato de entrar com o cantarolar, do momento exato de entrar com as palmas, né? Trabalhamos a atenção no que está acontecendo, no que está sendo falado, no ritmo, e também como, né, a questão de dissociação de movimentos, né? O bater de palmas, ela parece uma coisa simples, mas não é. A gente tem que ter muita atenção, muito desenvolvimento e volta do ponto de partida, né? O desenvolvimento do corpo humano, o reconhecimento, o eu no espaço, o eu no momento da musicalização, né? Então, se o indivíduo ele não está consciente dessas dominâncias dele, com certeza ele não vai ter um bom desenvolvimento ou até melhor, um bom aproveitamento desse momento, né? Por isso que o corpo, o movimento, os sons, ele é necessário no desenvolvimento do ser humano. E muito bom escutar vocês falarem, né? Eu fiquei aqui pensando que
as avaliações, né, desde do bebê, né, ali nos primeiros anos de vida, os marcos do desenvolvimento, ele está muito ligado nessa questão motora também, né, apesar de terem outras observações que são feitas. Mas assim, eu estou indo também para um lugar que é uma primeira coisa quando a esposa está grávida, aí eu vou falar de mim, para perceber, porque até então você não vê a criança, você ainda não. Enfim, hoje tem imagens 3D que tira uma foto, mostra o rostinho da criança, mas uma das primeiras coisas que na ultrassom ali você escuta é o coração, né? Coração é o ritmo, né? Trazendo ali que, olha só, pai, escuta esse coração, aquele coração acelerado, tocando, batendo ali bem forte, né? Então, a presença desse movimento já naquela criança, né? Naquele serzinho que está em desenvolvimento, e ficou para mim, na fala de vocês, o quanto está presente nos marcos do desenvolvimento de todos nós, né? Do ser humano, o movimento, ele está presente, além da linguagem, de outras, né? Que a gente vai aprendendo isso na faculdade. E fiquei pensando que nós estamos no advento da tecnologia, né? Há muito tempo nós já estamos nesse advento da tecnologia. E tem aquele saudosismo, né? De dizer que na minha época a gente brincava na rua, fazíamos brincadeiras de roda, ficava brincando de golzinho no meio da rua, pega-pega, esconde-esconde. Mas é claro que aquele tempo passou e hoje nós vivemos um outro tempo, né? É um tempo onde as crianças estão conectadas praticamente boa parte do seu tempo. E do ponto de vista de vocês, gostaria de, enfim, que a gente pudesse conversar, como que vocês enxergam os impactos nessa redução, né? Porque, logicamente, as crianças já não brincam mais na rua, as brincadeiras são outras, né? Mas do ponto de vista de vocês, quais os impactos dessa diminuição, dessa não prática de, vamos dizer, de brincadeira, de atividade diante do olhar de vocês, a expectativa de vida, né, para essas crianças, para esses jovens? Como que vocês enxergam isso? Felizmente, infelizmente, né? Temos o avanço da tecnologia, né? Que facilitou muitas coisas para a gente, mas ao mesmo tempo nos tornou mais preguiçosos, né? Hoje eu tenho crianças ao meu redor, né? Familiares, filhos de amigos, que eu falo, ai, vamos brincar de pega-pega. Ah, mas como é que brinca disso, né? E o mais engraçado é que hoje eu conheço locais que são como casas de férias que as crianças vão para brincar. A função do local é essa, levar para brincar, não é para aprender nada mais do que o brincar, né? E eu vejo isso também que trouxe grandes limitações, né? E problemas precoces. Você vê crianças com a questão do sobrepeso, crianças com problema de desenvolvimento, crianças com dificuldades sociais, né? Até mesmo aquela questão do bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor, né? Tá se trazendo muito, tá ficando cada vez mais presente em tudo isso, né? E eu vejo também muitas dificuldades. Entre elas, há pouco tempo atrás eu visitei um parque de diversões no qual tinha um degrau para dar acesso a uma loja, e nesse degrau ele tinha cerca de 40 centímetros. Era uma criança assim, de aproximadamente 11 anos, ela sentou o bumbum no degrau, virou as pernas e subiu. Ou seja, ela não teve impulso, não teve um planejamento corporal, não teve impulso, não teve força de membros inferiores, não teve um ritmo adequado para fazer uma simples subida. Coisa que na nossa época isso era muito fácil, né? Coisa que na nossa época que corria na rua, brincava de pega-pega, esconde-esconde, né? E hoje não, hoje já se torna uma coisa difícil. Isso me preocupa muito, né? Porque cada vez mais vamos ficando mais adeptos à tecnologia de coisas que às vezes não necessitamos, mas trazemos elas cada vez mais para a nossa realidade, né? Nesse sentido, eu diria que a música, a dança é uma grande aliada nossa, né? Porque ela convoca, ela convida ao movimento. Então, uma criança que tem estímulos musicais diversos, que tem
estímulos culturais também, né? De vamos fazer uma comida, vamos plantar um vaso. Então, vários estímulos, hábitos do cotidiano que são saídas, né? Para a gente escapar dessa grande captura que é a tecnologia. Isso não só para as crianças, né? Para os pais também. Então, a importância do lazer, da cultura, isso é muito óbvio, né? Que é óbvio que a gente precisa se conectar com a nossa própria natureza. E a nossa própria natureza, ela é movimento. Nós somos seres, somos uma máquina feita para o movimento. E essa tecnologia, ela precisa ser dosada, né? Qual a dosagem para ela não virar um veneno? E qual é a dosagem que ela pode ajudar a potencializar processos, acessar informações, conhecimento, comunicação, e qual é a dosagem que ela aliena, né? O quanto que a gente vai ficando assistindo televisão e alienado do quem está do seu lado, como a pessoa está se sentindo do seu lado, né? Quer dizer, será que esses pais perguntam para os seus filhos como que foi a escola ou já liga a televisão e eles nem se falam? Né? Nem pega no colo para abraçar, sentir a temperatura, sentir o contorno, sentir o calor, sentir o volume. Quer dizer, são elementos do corpo orgânico que vão ficando cada vez mais sem estímulos, né? Vão ficando cada vez mais ali escondidos, né? Em função de uma soberania do intelectual, do racional, do olhar e do gesto da mão, que é pequeno, que aquela mão faz um gesto pequeno, muito diferente, por exemplo, de plantar, fazer um pão, tocar um instrumento, né? E todo o movimento, o repertório que tem, que você precisa ter para você subir numa árvore, né? A noção de distância, de altura, de agachamento, de articulação, de girar o corpo para um lado. Quer dizer, uma série de repertórios de movimento que um passeio no parque de 1 hora é muito, ou o esporte também, né? É muito mais rico e mais estimulante, eficiente e saudável, né? Do que você ficar 1 hora numa televisão, né? Então, eu acho que precisa ter mesmo regra, sabe? Para que isso fique mais controlado, né? E é muito importante, né? Eu diria que todos os profissionais da área da saúde, de uma certa forma, orientarem também, né? Os professores da área da educação, ter uma orientação em relação a limites da tecnologia, né? A gente precisa, em um momento, fazer um detox de tecnologia, né? Sim, eu fico pensando aqui, né, diante dessas colocações que vocês trouxeram, os impactos, em especial, né, acho que algo que ainda está muito forte, muito presente para a gente, que foi esse período da pandemia, né, esses últimos 2 anos. Pensando tanto na questão do desenvolvimento ali nos primeiros anos de vida, o desenvolvimento das crianças, né, passagem para a adolescência e tal, mas pensando também nos adultos, né, que de repente as pessoas, assim, vamos supor que já tinham um mínimo de movimento, de interação ali, de andar de casa até o ponto de ônibus, de sair na hora do almoço para ir até o restaurante almoçar, depois voltar, né, e passar o dia inteiro ali sentado numa cadeira na frente do computador, resolvendo as questões de empresa, né, enfim, e de repente isso ficou ainda mais limitado para um ambiente fechado dentro da sua própria casa. Então não é mais ali uns, sei lá, 100, 200 metros que eu vou andar, agora vou me limitar a 20,
né? Que eu vou sair da sala para a cozinha, no máximo um banheiro, né? Então os movimentos eles acabaram ficando ainda menores ali de de mexer no computador, de repente colocar uma música e o que eu tenho de relação com a música vai ser o bater de pé, o balançar a cabeça enquanto eu tô ouvindo, né? A interação que eu vou ter com outras pessoas, se não é quem tá dentro da minha casa, é no computador, né? Enfim, de uma chamada, uma videochamada, algo do tipo. E aí eu fico pensando no impacto dessas coisas, não só para esse corpo, mas também para essas relações, né, de como se torna ou vai se tornando difícil também essa dificuldade no contato e também essa restrição, né, de movimentos ali, para esse corpo de repente voltar a se acostumar com uma caminhada maior, né, voltar a se acostumar com uma interação no ambiente aberto, ir a um parque, né, brincar de uma forma mais ampla, interagir com outras pessoas, né, com ideias diferentes, com propostas diferentes, né? Acho que um dos recursos que eu tenho visto crescer bastante acabou indo para a área de fitness, né? Academias e tudo mais, que as pessoas, pensando na sua própria saúde e seu bem-estar, voltaram essa energia a academias. Mas tenho observado um pouco uma certa dificuldade ainda nessa troca, né? Nessa realização de ações, de atividades ao ar livre, de atividades ali, até mesmo em família, né? Tenho visto não necessariamente uma diminuição, uma redução nisso, mas eu fico pensando muito no impacto que isso tem, né? Na infância, na adolescência, é onde a gente vê mais claramente a questão da impaciência, dificuldade de concentração, né? Seja uma maior sonolência ou uma dificuldade motora mesmo de realizar, como o próprio exemplo que Eliane trouxe, né, de um degrau que não era nem algo muito alto, mas que trouxe um desafio ali maior do que o previsto em outras circunstâncias ou em outras fases da vida para aquela criança, adolescente conseguir superar. Desculpa, gente. E aí eu queria até pedir para vocês, convidar vocês a refletir um pouquinho, comentar também um pouquinho como que vocês enxergam esses impactos desse isolamento, esses impactos dessas reconfigurações de vida que a gente teve que fazer e que acabou se habituando, né? Como que ou como que vocês enxergam o processo de retorno a isso, né? Pensando inicialmente nessa questão da pandemia, mas incluindo aqui a questão das tecnologias, das novas configurações, como por exemplo o home office, né, que é uma prática que aparentemente veio para ficar, para se expandir, para se atualizar, né? Então, como é que vocês enxergam isso? Tanto na infância, adolescência, mas também numa fase adulta, idosos, como que vocês enxergam o impacto dessas tecnologias assim e dessas novas configurações para o dia a dia das pessoas? Eu diria que é um grande desafio, viu? É um grande desafio mesmo, assim, porque mudou, a gente mudou culturalmente, né? O fato da gente, por exemplo, poder fazer uma reunião agora online, fazer atendimentos clínicos online, de alguma forma, isso favoreceu muito, né? Porque você aproxima as pessoas, se aproxima o trabalho clínico, você faz uma consulta de forma remota, e de alguma forma isso traz um impacto, né, do corpo com o outro corpo. Então, se acaba criando, né, eu penso que a gente vai acabar criando certos distanciamentos, né? A relação social ela vai ficando um pouco mais distanciada, me parece, sabe? De novo, a soberania do mental sendo cada vez mais, né, a soberania da tecnologia cada vez mais acessada
e é como se a gente deixasse o corpo magnético, que magnetiza, que é elétrico, que é imantado, é, ficasse um pouco mais assim blindado, e com isso um isolamento maior, né? E com isso as patologias do isolamento também, né? Com mais propensão a patologias relacionadas à solidão, à depressão, à ansiedade, a distúrbios alimentares, a transtornos ansiosos, há distúrbios de déficit de atenção, né? Há várias patologias que eu penso que se relaciona com esse isolamento, né? O ser humano é feito para trocas energéticas, trocas de exercitar a escuta, o timbre, a voz, o afeto, o carinho, a temperatura, o contato, e com isso sendo reduzido, eu diria que os impactos a gente precisa cuidar para que a gente continue de forma saudável com o corpo presente, não só no trabalho, mas nos parques, nos shows, nas relações com a família. Está voltando, né? A gente está voltando novamente às festas, aos shows, os shows estão lotados, né? Então, isso fica mais gostoso, né? De poder se relacionar numa sociedade onde o contato é presente. Ainda mais a gente brasileiro, né? Que adora um abraço, adora se encontrar, adora estar junto. Então, eu diria que a presença da cultura, das relações e dessa horizontalidade que o brasileiro né? De acolher, de abraçar. A gente precisa estimular isso para as crianças, né? Então, cada vez mais as crianças precisam ser abraçadas, acolhidas, colocadas no colo, se relacionar com essas ancestralidades, com esses avós, com esses tios, com essas famílias. Para a gente, isso vai ser a cura de grandes doenças do isolamento, né? Para o impacto da pandemia e cada vez mais sendo minimizado, né? Eu penso assim. Essa questão, ela abrange muitos pontos, né? E traz também com eles muitos problemas, né? Essa restrição do corpo, ela te amarra sem cordas, né? Porque é exatamente isso que o Daniel falou. Você acaba... A movimentação máxima é do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, para o banheiro, tendo em vista que as casas cada vez estão menores, né? Estamos cada vez com ambientes menores, mais restritos, né? Até mesmo, às vezes, para você se alongar dentro de casa é difícil, né? Porque você mora num apartamento tão pequeno que não dá para você se alongar. Então, isso, ela traz essas limitações para a gente, né? E querendo ou não, o nosso corpo, ele é preguiçoso. Ele traz isso, a lei do menor esforço, por favor, né? Então, isso só acentua cada vez mais. Só que isso vai se tornando uma bola de neve, vai crescendo, vai abraçando tanto outros problemas, né? Nós também temos os problemas do próprio corpo, né? As dores, a dificuldade de movimentação, dores de articulação, que aí também traz problemas cardíacos, problemas de compulsões alimentares, compulsões medicamentosas, né? E isso traz esse isolamento, literalmente, né? Mais uma vez, esse isolamento social, né? E com tudo isso, infelizmente, também pega uma outra parte. Ele acaba afetando a parte da criatividade, né? Porque o criar é você fazer essa troca de informações, é você ter acesso, ter o toque e ser tocado, você ouvir e você ser escutado por outro ser, você ter troca de ideias,
ter esse conflito social. Infelizmente, não está trazendo isso para a gente, né? Então, a gente acaba ficando amarrado, que nem eu falei, por essa corda invisível, né? Limitados, né? Falta da comunicação, né? Isso, infelizmente, acarreta até nos pequenos que estão vindo, né? Nos mais velhos, pelo fato de, às vezes, serem exclusos de uma sociedade tão informatizada, tão mecânica, né? E eles ainda são da época da troca de carta, do sentar na praça e vamos conversar um pouco, né? Infelizmente, isso não faz tanto parte da nossa rotina, né? E os pequenos, eles são afetados por falta de oportunidade de ter essas experiências, né? Então, abrange muito mais do que a gente possa contar, né? E abrange cada ser de forma individual, como somos, né? Muito bom. Eu fico aqui só pensando aqui o que vocês estão falando, eu fico refletindo. É, eu lembro da Miriam chegar aqui para a nossa gravação, gente, vocês estão nos escutando, e a Miriam foi minha professora na faculdade. E aí, nossa, Judas, quanto tempo? Quanto tempo, Miriam? Quanto tempo, Dani? E aí eu lembro de ter falado agora para a Miriam que eu falei assim, agora me vem muitas memórias, né? Memórias afetivas. A Miriam deu aula para minha turma de expressão corporal. E eu lembro dessas atividades, né, que era movimento, o corpo, em grupo, e é um aprendizado que eu levo, que é um aprendizado sinestésico para a minha vida, né? E aí me vem uma frase que eu escutei recentemente que me relembra isso, que diz assim, né? A Maya Angelou diz assim: as pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir, né? Essa questão do afeto, como a Miriam trouxe, a Eliane também falando dessa questão das relações, né, o impacto nas relações, né, pós-pandemia também. E aí eu estou trazendo isso porque, de alguma forma, já tem alguns dias, né, que eu fiz essas aulas com a Miriam, para não dizer alguns anos, e isso ainda me faz sentir, me faz pensar de forma sinestésica, saindo desse racional, né, do cabeção, como a gente diz, indo para o corpo. E, de alguma forma, esse impacto positivo que eu recebi lá atrás, de alguma forma, em alguma atividade, seja ela em grupo, você também quer compartilhar, você também quer fazer com as outras pessoas, né? Quer inspirar, acho que essa é a palavra, quer inspirar outros, né? A fazer movimentos, né? Afetar as pessoas de forma positiva, fazendo um parafrasear aqui com o nosso podcast, atravessar no bom sentido, né? Trazendo aquilo que nos toca também, tocando esse outro, né? Eu estou trazendo isso porque são aprendizados que vai para além dessa questão racional, né? Então eu fico imaginando os atravessamentos tanto da psicomotricidade quanto da musicoterapia. Nós também temos outras áreas que atuam também, a educação física, né? Que também faz um trabalho belíssimo também, terapia ocupacional e por aí vai, né? Mas eu gostaria de perguntar para vocês agora, ainda mais para um lugar mais de compartilhamento mesmo, que vocês pudessem compartilhar alguma música. Eu compartilhei aqui esse pensamento, não quer dizer que ele está certo ou que está errado, mas é que me fez pensar, né, da Maya Angelou. Mas se você quiser compartilhar uma música, uma poesia, alguma coisa que te inspira, que te toca dentro desse assunto, se você puder compartilhar aqui com os nossos, vocês, né, puderem compartilhar com os nossos ouvintes. Eu necessariamente não tenho uma música, eu tenho uma poesia, né? Umas palavras escritas por um. Não é brasileiro, ele é um escritor, não sei a procedência dele, enfim, mas ele é autista, né? Puxando a sardinha para o meu lado, para o meu público. Posso falar para vocês aqui rapidinho, deixa eu só puxar aqui. Ela diz o seguinte. Ai, gente, saiu de onde estava. Perdão, perdão. Peraí que eu tô puxando de novo.
Vamos ver se eu acho. Vamos lá. É do McKean, é um escritor autista, e ele diz: construa-me uma ponte. Eu sei que eu e você nunca fomos iguais. Eu costumava olhar para as estrelas à noite e queria saber de onde eu vim, de qual delas. Porque pareço ser parte de outro mundo, e eu nunca saberei do que ele é feito, a não ser que você me construa uma ponte. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte de amor. Eu quero ser muito bem-sucedido, e tudo que eu preciso é ter uma ponte construída de mim até você, e eu estarei junto a você para sempre. Nada poderá nos separar. Se você construir uma ponte, uma pequena ponte, uma minúscula ponte de mim até o fundo do seu coração. Então, assim, mais uma vez um olhar empático, né? Mais uma vez você entender a necessidade do outro. E diante disso, desse pedido, desse apelo, você construir essa ponte, você permitir que você entre na vida do outro com um olhar empático, com um olhar respeitoso, com um olhar que entende as dificuldades e assim permitir que o outro também acesse a você, né? E daí a gente trazer uma forte ligação através dessa pequena ponte, essa minúscula ponte. Eu acho maravilhoso esse texto, gente. Eu gostaria de trazer a vida, a vida do corpo, a vida da pele, a vida dos ossos, dos músculos, dos sentidos, da pulsação, daquilo que faz a gente desejar, pulsar. E aí, inspirada também aqui como professora, ex-professora do Gildásio, né? E com as aulas de expressão corporal, que eu dei muitos anos e que eu tenho um grande amor, um grande carinho e um grande respeito por essa etapa da minha trajetória, e cada vez mais aprimorando muito, né, esse processo sempre da consciência corporal, da profundidade, da consciência dos ossos, do movimento, do que eu estou sentindo, esse lugar da subjetividade. Eu quero trazer uma coisa muito simples, que é o nosso devir criança, o nosso devir brincadeira, o nosso devir espontâneo. E aí eu vou trazer uma música que é do Barbatux. Vou colocar aqui para a gente ouvir, né? E percutir, brincar e trazer essa leveza da vida, sabe? Porque a vida está muito puxada, né? Pandemia, isolamento, patologias, tecnologias, e eu diria que a gente pode escutar mais a brincadeira, porque tem muita coisa boa e potente que transforma as nossas dores, nossos processos de sofrimento. Então, está aqui. Por uma questão de direitos autorais e de respeito aos artistas, compositores e produtores da música, a gente optou por deixar para vocês o nome e o link de acesso para que vocês possam curtir e aproveitar melhor essa indicação que a Miriam nos deu. Então, é uma música do Barbatux chamada Samba Lelê, e vamos deixar o link aqui disponível na descrição desse episódio para você poder acessar e curtir um pouquinho esse som que a Miriam compartilhou aqui com a gente. Tá legal? Samba, 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 lelê. Samba, 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 lalá. Samba, 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 lelê. Pisa na barra da saiola. Sambando, sambolelê. Essa música e todo esse repertório, né, infantil, da brincadeira, da dança, das músicas folclóricas,
eu gosto muito de trazer assim nas minhas práticas, desde criança, adolescente, idosos, né? O lugar da brincadeira. Ah, demais, demais. Essa música é uma música muito, muito gostosa, muito animada de ouvir, né? Essa versão do Barbatuques eu acho ela muito legal, assim, muito traz, né, todo aquele arranjo, toda aquela animação que geralmente a gente aprende ali já na infância, que a gente tende a brincar com os pais ou brincar na escola, né, com os colegas e tudo. E essa toda essa sonorização corporal, eu acho que dá um brilho, né, uma experiência totalmente diferente a partir da própria escuta. Né, você ouvir todo esse arranjo da música do Barbatuques e principalmente sabendo que são sons feitos com o próprio corpo, já propicia uma relação diferente com essa música, né? E aí poder reproduzir isso, poder brincar com isso, poder fazer seu próprio som ali na junto com essa música, ou numa vivência, enfim, na sua própria experiência, brincadeira ali, eu acho muito legal. Todo o conceito, toda a ideia que o Barbatuques traz, né, e depois outros grupos foram surgindo, assim, mais ou menos na mesma ideia, eu acho que são muito bacanas de experienciar, tanto na escuta quanto na prática, né, de tentar, não só tentar, mas de permitir que esse corpo musicalize com o que ele tem de potencial, né? E aí, até aproveitando um pouco essa música que você trouxe, Miriam, eu tava pensando aqui, né, nas falas que a gente tava conversando ali sobre tecnologias, isolamento e tudo mais, e pensando, porque até então a gente falou muito sobre a influência de né, praticamente um dos elementos musicais, que é o ritmo. Então, como que o ritmo vai influenciar esse corpo? Como que o ritmo vai influenciar esse movimento? Como que o ritmo vai influenciar essa rotina? Mas até aproveitando um pouco desse olhar musicoterapêutico que a gente tem, né? E sempre que possível a gente compartilha um pouco também com os nossos colegas de profissão, como psicomotricistas, né? Terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, entre outros, que são os potenciais, né, que os demais elementos podem ter. Lógico, o ritmo, quando a gente fala e quando a gente pensa em movimento, o ritmo, digamos que é o eixo, né, é o carro-chefe ali que vai conectar esse som ao movimento que a gente vai realizar, o que a gente realiza junto, né? Mas pensando, por exemplo, numa questão melódica, né? Eu vou acompanhar ali uma linha melódica de uma determinada música e esse acompanhamento ele vai, por exemplo, trabalhar com movimentos que sejam mais expansivos ou que sejam mais contidos ali, mais próximos ao corpo, né? Frequências também, né? Ali, a Miriam está mostrando aqui pra gente um diapasão, né, para que a gente sempre, para você que está nos ouvindo aí, a gente sempre grava com o vídeo também, né? Por conta das plataformas que a gente utiliza, a prioridade do podcast acaba sendo sempre o áudio. Mas é legal quando tem essas trocas, né? Trabalhar um pouquinho com essa audiodescrição. Agora a Miriam está trazendo toda uma gama, uma coleção de diapasões aqui, né? Confirma para mim, Miriam, cada um deles tem uma frequência diferente, Sim, é isso? cada um tem uma frequência e são frequências em hertz, né? E elas vêm das frequências mais altas, a mais baixa tem 174 Hz e a mais alta 963 Hz. E a gente trabalha com as frequências, né? Acionando, quando você toca um diapasão no outro, a frequência é mais alta. Dependendo de como você percute, se você percute com uma baqueta, ele abafa um pouco mais o som. E se você percute um com o outro, a gente vai criando frequências vibratórias e isso vai mudando também as frequências mentais e vai alterando o seu estado de consciência, de humor, de vibração, de
frequências mentais, de aceleração mental, vai reduzindo essa aceleração mental. E vai trazendo estados mais alterados e uma profundidade, trabalhando em camadas mais sutis de consciência e fluência da energia, do movimento, dos afetos. Então, você percebe que com esses sons, você começa a ter um nível de relaxamento muito profundo. Então, é utilizado assim em muitas patologias, sabe? Parkinson, para reduzir a movimentação no Parkinson, para ansiedade, para... Inclusive, eu utilizei com pacientes com sequelas do Covid, sequelas de movimento do Covid, ficou com teve trombose, e aí não conseguia se movimentar direito. Com os diapasões, a gente chama muito isso de musicoterapia receptiva também, né? Como uma técnica de musicoterapia receptiva bem específica, os diapasões. Ele foi melhorando bastante, claro que junto com fisioterapia também, né? Mas utilizando os diapasões, ele acessou um nível de relaxamento e que melhorou muito a movimentação dele pós-Covid. Então, eu gosto muito de trabalhar atualmente com os diapasões. Está sendo uma pesquisa muito interessante, e tem poucas pesquisas em musicoterapia relacionadas a isso. É uma área ainda que está se iniciando, eu diria. Os efeitos da frequência sonora na saúde do corpo. E na prevenção, e no tratamento. Acho muito, muito legal realmente ter essas informações, ter esses dados, ter essas possibilidades de trabalho, né, diretamente voltada para os elementos musicais, né, que no nosso caso, enquanto musicoterapeutas, é a nossa ferramenta de trabalho, mas pensando em outras práticas também, e aí convido mais uma vez, né, incluo novamente a Eliane na nossa conversa aqui, pensando em outros elementos, né, como eu mencionava, a questão das melodias, a questão de timbres, que aí de repente você vai associar esses timbres a uma emoção específica, né, e essa emoção ela vai estar ali incluída também com o movimento que você vai fazer para emitir uma expressão facial, né, para realizar uma expressão facial e intensificar ali aquilo que você está querendo dizer, aquilo que você está querendo expressar, né? Então, eu acho que seria bacana também, para além, né, de todo esse complemento, essa riqueza de dados que você trouxe para gente, Miriam, a gente conversar um pouquinho também sobre esses outros elementos, né? Como que se dá a utilização da música, por exemplo, quando eu vou trabalhar uma questão emocional, quando eu vou trabalhar uma questão de interação, de troca, né? Que a música também tem muito desse potencial de, independente de eu estar tocando um instrumento ou outro com uma outra pessoa, voltando até para essa questão do corpo, eu num parabéns para você no aniversário de alguém, eu tô batendo palma ali, ok, dentro do ritmo, mas me conectando com outras pessoas, né, sincronizando com outras pessoas, eu vou juntando, né, o timbre de voz que eu tenho com o timbre de voz de outras pessoas, né, criando uma nova voz, que muitas vezes a gente, quando tá perto, assim, pra gente, às vezes isso até soa, você consegue até captar uma pessoa que parece que tá meio desafinada, uma pessoa que tá destoando, ou uma pessoa que se destaca ali, mas quando a gente tá no coletivo, quando a gente tá no conjunto, é uma nova voz que se forma, né? E aí não tem
essa desafinação, não tem exatamente um destaque ou um desequilíbrio. Essa voz ela traz toda uma nova característica, toda uma nova configuração, né? E aí mexe tanto com esses movimentos internos, fisiologicamente falando, né? Das vibrações ali das pregas vocais, todo o controle de tronco para que eu consiga emitir, cantar, projetar minha voz, né? O controle orofacial também, mas toda essa questão de movimentos emocionais, de movimentos psíquicos, né, que vão sendo mexidos ali. Então, eu acho que seria legal também a gente refletir um pouquinho sobre esses olhares, né, esses movimentos para além do físico, digamos assim, né, ou para além do motor que a gente também mobiliza a partir da música. Como é que é isso para vocês? Como é que vocês enxergam, trabalham, direcionam, vivenciam isso? Essa questão de ritmos, ela abrange muitas coisas, né? Não somente, como vocês citaram, a questão da música em si, né? Mas com esse mesmo tema, com esse mesmo conhecimento, a gente amplia ela para muitas coisas, né? Uma delas mesmo é a noção de tempo, noção temporal, né? Tudo tem que ter um ritmo, né? Até mesmo para você bater um bolo, você tem que ter um ritmo. Se você perde o tempo da massa, se você perde o tempo de aquecer o fogão, já não fica mais a mesma coisa. E para a vida também é desse jeito. A gente também segue uma receita, a gente também tem um modo de transparecer tudo isso, de ensinar e de aprender, né? O ritmo, ele parte desde o bater palmas do parabéns, né, que vem no ritmo, daqui a pouco para, pausa, né, continua, pausa. Então a gente se mantém nesse processo de atenção, de você perceber o que está em volta, de você perceber o que você está captando, né, e de você assimilar e trazer isso do ouvir, assimilar para o movimento motor, né? Então isso vai para o bater bola, né? Se a gente joga uma bola no chão, a pessoa rebate, ela tem um tempo, ela tem um ritmo, o ritmo de caminhar, o ritmo de correr com a respiração. Olha o ritmo entrando aí de novo, né? Também parte daquela simples brincadeira de vivo ou morto, estátua. Então, ele vai muito além do que a gente possa imaginar, né? Acho que não seria nem possível mensurar o quanto o ritmo ele faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? E o quanto de benefício, o quanto de aprendizado ele traz para a gente, de diversas formas, né? Eu gostaria de trazer uma questão assim, né, para nós todos aqui também, né, e todas e todes, que é como que nós lidamos com o silêncio, com o silêncio e com o silenciamento. Eu falo isso porque eu tenho trabalhado com coletivos de muitas mulheres. E existe nesses coletivos mulheres que foram abusadas, que sofrem violência e que são silenciadas. E não conseguem, muitas vezes, nem falar o que aconteceu, né? Estou com um caso clínico, inclusive, de uma adolescente, e que a palavra não alcança a ação na memória, no corpo. No entanto, quando ela pega uma escaleta, uma gaita, ela sopra e transforma tudo uma interação e uma dessa voz que foi calada e que é expressa com música, com sopro. E, nesse caso, eu gosto muito de usar os instrumentos de sopro. E a gaita, né, porque você trabalha com a respiração, então inspira e solta,
solta, então traz esse fluxo transformado em música. Então, eu diria assim, como podemos trabalhar com os silenciamentos daquilo que não é revelado, sejam os machismos, os racismos, né? Todos os ismos, todos os preconceitos, todos os modos de exclusão social que fica subliminar, mas que a pessoa sente nesse lugar dos coletivos sociais, né? E aí eu vou assim, até para os povos originários que estão dizendo que dizem, né? Os rios estão silenciados, estão canalizados. Então, como transformar questões estruturais de silenciamento em música? Eu acho que esse é um aspecto super importante, né? Também levar isso, os antroposóficos falam, levar para o sono, né? Levar para o sono, levar para o pensamento, refletir, né? Super importante que você traz, Miriam. Nós, aí fazendo uma paráfrase aí com a questão da pandemia ainda, né? Nós tivemos aí um silenciamento de muitas coisas, né? Uma parada de muitas coisas e nós estamos voltando, talvez do mesmo jeito ou igual foi antes de tudo, né? E havia assim uma máxima, né? Vamos, vamos tentar sair desta pandemia diferentes, né? E aí o que você percebe e hoje, dia 5 de abril, né? Infelizmente, não tem como também passar despercebido, né? De crianças sendo silenciadas, né? A violência silenciando crianças. Então, é um aspecto também que a gente não pode deixar de não mencionar, né? E o quanto o silêncio, enfim, tudo que você trouxe para mim, quanto que a gente não se relaciona também com esse silêncio. Muitas vezes está sempre nessa atividade, na atividade, no ritmo, né? E o silêncio também diz muito, assim como a gente também aprende na musicoterapia, né? As questões não verbais, que muitas vezes não estão ditas, mas estão ali, estão presentes. Assim como o nosso episódio do podcast, né, falando de ritmo, tudo tem um começo, tudo tem um meio e também tem um caminhar para um final. Ainda não é o final do nosso podcast, mas seguindo esse ritmo do podcast, né, eu estou todo hoje fazendo aí paráfrases aí, tentando costurar com aquilo que está sendo dito. Gostaria que vocês, antes, claro, a gente ainda não está terminando não, pessoal, segura aí, tem mais um pouquinho ainda. Mas gostaria que vocês pudessem compartilhar com a gente uma situação de perrengue que vocês com certeza já devem ter passado aí na vida profissional de vocês, na atuação de vocês. Essa é uma frase que a gente sempre traz aqui. Qual perrengue que você passou? Tem gente que fala, não, Gil, qual perrengue não? Quais os perrengues? Às vezes são muitos, né? E muitos acontecem sempre conosco. Mas se você puder compartilhar, vocês, né, puderem compartilhar conosco, com os nossos ouvintes, para a gente já ir caminhando aí para o nosso final de episódio de hoje. No meu caso, não seria muito perrengue, né? Seria formas de informações, né? Há muito tempo atrás, nossa, parecia que tem 110 anos, né? Há um tempo atrás, estava fazendo atividade com crianças, né? E atividades de uma forma criativa, né? Enfim, primeiro de tudo, fui abordada por uma criança e era uma galerinha assim de 6, 7 anos e, uma pequena virou para mim e falou assim: Nossa, tia, como você é alta. Eu falei: Ai, obrigada, né? Ela, parece uma girafa. Aí eu olhei assim, eu fiquei sem resposta, né? Aí ela falou assim: Mas eu adoro girafas. Eu falei: Então você gostou de mim? Gostei, gostei muito. Então, assim, até onde vai a criatividade da criança, né? Me comparou com uma girafa e ela gosta muito de girafa. No mesmo dia, num outro momento, estávamos falando sobre
era uma brincadeira no qual dizíamos as frutas, né? Dizíamos as árvores e as frutas, né? Aí eu cogitei, eu falei assim, a pereira dá, aí todo mundo, pera, a macieira dá maçã, e a mangueira? Aí uma criança levantou e falou assim, dá água, professora. Eu, dá água? Ela é, a mangueira da minha avó, lá do quintal dela, dá água. Eu falei, faz sentido. Falei, não, mas essa mangueira é fruta. Ela, não, mas a mangueira dá água. Eu falei, não, gente, essa mangueira dá fruta. Que a mangueira dá? Ah, não sei. Então é daquela, né? Às vezes a gente acaba distorcendo o fato por falta de informação. A criança não sabia que a pé de árvore que dá a manga é uma mangueira também, como a mangueira que dá água na casa da avó. Eu achei muito engraçado. E eu carrego essa história comigo também. Olha, eu já paguei alguns micos, viu? Eu já paguei alguns micos, principalmente como professora. Tem dois episódios que foram micos, assim. Um deles, acho que o Judas até sabe, porque foi muito comentado. Eu dava aula de expressão corporal, né? E sabe como é que é? Expressão corporal trabalha com o corpo e a pele, corpo e o olfato, corpo e a escuta, né? Os sentidos do corpo e tal. E aí, depois do semestre, tem a avaliação, né? Que todos os alunos fazem, né? Cada grupo vai e faz a sua proposta, né? De práticas de expressão corporal. Aí teve um aluno que fez e aprontou assim uma instalação na sala com vários objetos. E ele foi no sex shop para colocar os objetos ali. Gente, a hora que eu vi aquilo, eu falei, não, a gente está numa faculdade, que é isso? Como assim? Professora, não é para estimular os sentidos? Olha aqui, aí tinha negocinho de cabeça, e tinha isso, e tinha umas coisas de geleia que passava na pele. Eu falei assim, eu vou ser mandada embora, né? Porque um negócio desse, numa disciplina de avaliação, olha, foi assim que eu fiquei numa saia justa. E teve um acontecimento também que eu dava aula no Instituto Federal e no primeiro ano as meninas gostavam de dançar funk, eu dava aula de artes. E aí elas falaram assim, professora, deixa a gente dançar funk, vai, põe aí, libera isso assim. Eu falei, tá bom, beleza, vamos dançar. Nossa, aquilo virou assim uma festa funk, que o diretor chegou e falou, o que está acontecendo aqui? Como assim? A professora deixou colocar funk, lá fui eu, tinha que dançar funk com elas. Gente, que mico, viu? Eu acho que essa coisa de dar aula e lidar com o corpo, tem um tabu da sexualidade, né? Para ser também muito desconstruído. E nas instituições, né, tem um formato muito que não pode, né, não permite isso. E como eu gosto muito de trabalhar com os alunos e tal, eu fico mais vulnerável a essas questões assim de muita liberdade e a saia justa. Eu sei que foi uma saia justa 2 vezes, viu? Agora eu não me arrisco mais. Não faço mais esse tipo de proposta assim, muito ousada. Os riscos da liberdade expressiva, né? Quando você pode, assim, quando você está trabalhando, estimulando essa expressividade, esse corpo, né, como um todo, como uma potência. Às vezes a gente não sabe muito bem para onde vai, né? No outro, assim. Daniel, é engraçado, né? Numa oportunidade eu também lecionando, eu tive um ocorrido que estava em sala de aula, né? E tinha 2 garotas nas quais elas não aceitavam comunicação com mais ninguém da sala.
E porventura, assim, um dia eu fui com a unha pintada de uma determinada cor, e aí elas vieram me perguntar qual era a cor do esmalte. E aí, o porquê? Me fez lembrar muito essa exposição da Miriam. É, e aí eu descobri que eu consegui algum contato com ela toda semana, toda aula, trocando a cor do esmalte. E eu acessei essas meninas, consegui uma conversa com elas, fiz uma coleção de esmaltes também, né? Porque toda semana eu tinha que ir com esmaltes diferentes para ter assunto com elas, e com isso eu descobri alguns problemas que as duas tinham, entre eles anorexia, dentre outros muitos. Então, assim, essa minha exposição também trouxe um benefício muito grande. A gente pôde entrar e ajudar essas duas garotas. Ah, que incrível. Eu sempre fico impressionado assim com essa questão dos detalhes às vezes, né? Pensando em toda a temática, em todos os assuntos que a gente conversou aqui, né? Mais uma vez eu quero agradecer demais vocês. Foi uma troca muito interessante, foi uma troca muito boa de navegar por olhares e por lugares muito diversos que o movimento e a música podem nos levar, né? Já nos levaram, nos levam e ainda podem nos levar. E eu acho muito incrível observar esses detalhes, assim, né? Que às vezes uma cor, né, que a gente faz ali no nosso corpo, às vezes uma expressão, às vezes um som que a gente faz, uma palavra que a gente profere ali, vão abrir ou fechar caminhos, possibilidades, contatos e interações com outras pessoas, né? Instigar as pessoas a serem mais criativas, a serem mais contidas, a estarem mais libertas ali nas suas expressividades, né? Então, e assim, eu acho que esse nosso episódio foi um episódio, digamos que introdutório, porque pensando em música e movimento, tem muita coisa que a gente pode falar, né? A gente falou um pouco de tudo aqui, falou de movimento corporal, falou de expressão, falou de emoção, falou de interação social, então, tipo, vários movimentos, vários contextos na qual a palavra movimento pode ser aplicada, né? Então, eu acho que inclusive vale, né? E já fica aqui também mais uma deixa de uma possibilidade de um outro episódio ou de outros episódios para a gente até aprofundar um pouco mais, né, essas questões de movimentos possíveis, né? Vamos organizar direitinho. Já deixo aqui até aberto o convite para Miriam, para Elaine, para Elaine. Ó, toda hora eu tô falando Elaine aqui. Desculpa, Eliane. Às vezes escapa. Sem problemas. Mas já deixo aqui aberto o convite para Miriam, para Eliane, para a gente ter outras conversas, né, outros encontros para falar de movimento, para falar de pautas sociais, para falar de educação, né, para falar sobre diversas outras coisas. É para isso que o Através foi feito, né, para a gente se encontrar, conversar, dialogar com quem está aqui na mesa com a gente e com vocês que estão aí nos ouvindo, né, que nos apoiam, que nos acompanham toda semana. Então, assim, acho que já dá pra gente ir agora sim, né, concluindo aqui os finalmentes, e não só finalmente das minhas falas, mas também os finalmente do episódio. Acho que daria pra gente conversar muito, muito mais, mas já deixei aberta aqui a janela para que essa conversa possa ser retomada num outro momento. E com isso, deixo o espaço aqui, o convite, Miriam, Eliane, se vocês tiverem mais algum recado, alguma dica para quem estiver ouvindo, queira entender um pouco mais, seja sobre essas questões relacionadas à própria psicomotricidade, ao desenvolvimento, à relação da música com o corpo, com os movimentos, né? Ou com essas questões relacionadas à emoção, relacionadas à sociedade, enfim, o que vocês quiserem falar, se quiserem também compartilhar talvez redes sociais, né, onde que o pessoal consegue encontrar vocês, acompanhar um pouco mais o trabalho, fiquem à vontade para dar os recados finais aí. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, Daniel, Jurásio, muito obrigado por expor nosso serviço dessa forma. O recado que eu tenho para deixar é que aceitem as suas dificuldades, mas não se acomodem com isso, né? Procure sempre o melhor, aceitem a dificuldade dos outros também e tente ajudar.
não não criticar, né, que certas críticas não levam ninguém a nada. Então, por favor, façam críticas construtivas, ajudem as pessoas, elas precisam disso, né. Infelizmente, nós temos muita solidão, não a solitude, e sim a solidão, né. Então precisamos desse acolhimento, desse olhar empático, desse olhar carinhoso, né. Então se movimente mais, tornem-se mais maleáveis, né, aceitem as diferenças, né. Eu como terapêutica de crianças atípicas, também falo para que estudem mais também sobre, né, porque não são só os atípicos, mas cada um, volto a dizer, tem a sua dificuldade e a gente precisa saber mais sobre, antes de qualquer coisa, né. E fico extremamente feliz de poder falar isso, ter uma voz ativa. Eu só tenho novamente a agradecer. Obrigada. Eu gostaria muito de agradecer Daniel Gildásio pela oportunidade de trazer a voz, a fala, os meus saberes e fazeres, convidar também quem sentir no coração de entrar nas rodas de conversa do projeto Mamilos da Terra, que são rodas com mulheres, com homens também, para a gente trabalhar o nosso feminino, o nosso harmonizando com o masculino, com forças do feminino e do masculino, nos conectando com a natureza, nos conectando com a nossa pulsação, com o nosso magnetismo, com o nosso amor, estabelecer relações mais afetivas, trazendo o protagonismo do feminino nesse mundo tão excludente. Então, eu convido vocês a estarem seguindo os Mamilos da Terra no Instagram, tenho um canal no YouTube também, que eu faço conversas com artistas, mulheres. Tenho meu canal no Instagram também, Miriam Steinberg, que aí eu trago os trabalhos clínicos, né, de cartografia do desejo criativo, trazendo a desinibição do gesto, a liberdade de você ser aquilo que você tem de mais inocente, digamos assim, né, de mais genuíno, de livre, para que esses fluxos possam ser liberados, essas dores, esses sofrimentos, e num processo de clínica. Então, eu convido vocês a interagir, a estar com a gente, a entrar nas rodas e fazer parte, né, desse coletivo humano, dessa nossa tecnologia humana de sentir e ser e fazer e acontecer e escutar, e com todas as potências que a gente tem nesse planetinha aqui, nessa passagem nesse planeta Terra. Obrigada pela oportunidade, sucesso na Través, que honra estar com vocês, quero seguir aí conversando, fluindo, nessa maravilha que é esse encontro, nesse podcast incrível. Muito sucesso, muito axé, muita alegria, muito amor aí para todos, para todas e para todos. Muito obrigado, Miriam, muito obrigado, Eliane. Gil, você quer comentar? Com certeza. Também quero agradecer a Eliane aqui pelo prazer de conhecê-la também, pela partilha aqui conosco, né, a troca. A Miriam também que está aqui conosco, tanto tempo que a gente não se via, né, mesmo que no ambiente virtual. Então, agradecer pelas conversas. A gente já viu, vocês também que estão nos ouvindo, vocês já viram que essa conversa precisa seguir num outro momento. Então, fica aqui o nosso convite para que num outro momento também vocês estejam aqui conosco, que possamos continuar conversando. Então, meu muito obrigado. Obrigado também você que continuou conosco, esteve conosco até aqui. E Dani, muito obrigado também, né, Dani? Tá sempre junto, partilhando e dialogando aqui no Através. Imagina, eu que agradeço a parceria de sempre, né? O apoio, as trocas, as reflexões, a leveza que você traz, né, aqui para esse podcast também. Então sou muito grato a todas essas trocas que a gente pode proporcionar aqui, né? Toda essa escuta que a gente convida,
né, que a gente primeiro se convida a ter, junto com os nossos convidados, convidadas, convidades, né, e convida todos os ouvintes também a ter com a gente, refletir junto com a gente, né? E para vocês que estão nos ouvindo aí, mais uma vez, obrigado por nos acompanhar até aqui, né? Estamos seguindo, ajustando aí alguns detalhes. Essa nova temporada começou um pouco inesperada pra gente, tivemos algumas mudanças ali de cronograma, de realizações, mas aos pouquinhos as coisas estão se organizando de novo pra gente seguir com os episódios semanais aqui para vocês, tá? Então, não deixa de acompanhar, assinar aí no feed, na plataforma de áudio que você costuma ouvir, né? Se é no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast. Assina ali para você receber a notificação sempre que o episódio novo sair. Se você está no Spotify, deixo mais uma vez o convite. Se você gostou desse episódio, desse programa, classifica a gente lá, né? Dá lá a quantidade de estrelas que você acha que a gente merece, até para que esse nosso episódio e o nosso programa como um todo, né, o Através, possa ser distribuído e alcance aí outras pessoas. E para todos os ouvintes, né, se você achou bacana esse episódio, convido a conhecer outros episódios. Já estamos na nossa 3ª temporada, né, mais de 40 episódios publicados aí, disponíveis para vocês ouvirem. Então tem bastante conversa, bastante coisa interessante para vocês, né? Então convido a ouvir outros. Se achou bacana, se já nos acompanha, também convide outras pessoas a nos ouvir, tá? Obrigado por toda a parceria. Lembro mais uma vez, temos nossas redes sociais, né, para vocês, caso queiram acompanhar. Outro ponto que a gente está ajustando ali, logo a gente está zerado de novo com as nossas redes sociais, mas desde já deixo o convite, né, vocês podem nos encontrar no Facebook, Instagram, Twitter, como Através o Podcast, lembrando, Através com a letra Z. É um canal onde a gente coloca ali alguns recortes dos nossos episódios, acrescenta algumas informações à conversa que já foi iniciada em cada episódio, mas também é um canal de abertura para vocês dialogarem com a gente, né? Conversarem ali com a gente, seja pelas redes sociais, pelo e-mail também, né? Através do podcast @gmail.com. Vocês podem mandar para a gente críticas, sugestões de episódios, dúvidas, enfim, participar de forma plena aqui com a gente. E caso você queira contribuir ainda mais com a gente tem uma campanha aberta no Apoia-se, né? Na qual a gente deixa aberto a qualquer valor, né? Qualquer contribuição que você queira nos auxiliar, né, na manutenção do nosso podcast, mas a partir de R$20 ali, principalmente em contribuições mensais, você já consegue receber alguns mimos, né, que a gente disponibiliza lá para vocês. Estamos para atualizar um pouco esses mimos também, logo algumas novidades aí, tá? Mas a gente vai mandando para vocês, seja pelas redes sociais ou seja aqui pelos episódios, tá bom? Muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Gil, muito obrigado. Eliane, Miriam, muito obrigado por toda essa conversa. Deixo também o nosso agradecimento ao Luli, que cuida da nossa identidade visual, nas artes de capa e tudo mais. E a gente se vê, a gente se encontra, né? Se ouve e dialoga aqui no nosso próximo episódio. Através o Podcast.